Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Reis, capítulo 23. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: dia de faxinar a casa. Dia de faxinar a casa. Tem gente que foge desse dia. É trabalhoso e a gente começa assim, levantando cadeira, poltrona, arrastando móveis, procuramos os detalhes. Usamos produtos de limpeza até mais forte, porque às vezes tem sujeira antiga, que já está até grudada. Tem sujeira que a gente nem sabia que tinha. Sempre achamos que vai ser rápido, que vai ser fácil, mas quando nos propomos a fazer, percebemos que dá muito trabalho. É minucioso, é demorado e precisa ter atenção para não deixar nada para trás. Mas quando a gente termina, que sensação boa! Aquele cheirinho de limpeza é muito bom. Assim também é a nossa vida. Existem momentos que precisamos dar uma boa faxina nela. Então não podemos deixar esse tempo passar. Mas antes de a gente prosseguir aqui com essa nossa reflexão, quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho e assim você vai receber as notificações e ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixe agora seu like, comenta e compartilha. Você faz isso de forma rápida e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então vamos voltar aqui. Dia de faxinar a casa. E eu quero te incentivar a ler o capítulo 23 de 2 Reis completo, porque nós vamos passar por ele de forma minuciosa também e vamos entender aí a limpeza que se fez necessária. Então, o capítulo inicia justamente com uma reunião convocada por Josias, no qual ele chama todos os líderes de Judá e Jerusalém. Então, o ato de convocar os líderes demonstra a seriedade e a importância do que estava prestes a acontecer. Josias estava determinado a fazer uma mudança significativa na relação de seu povo com Deus. E isso começaria com a liderança do rei. Josias, então, faz algo notável. Ele lê o livro da lei diante de todos os presentes. Esse livro, frequentemente, é identificado como o livro de Deuteronômio. Continha os mandamentos e as leis de Deus que haviam sido negligenciados e esquecidos pelas gerações anteriores. Então, o ato de Josias de ler o livro publicamente era uma tentativa de reconectar o povo de Judá com suas raízes espirituais e com a vontade de Deus. Então, o impacto desse ato não pode ser subestimado. Muitos israelitas haviam se afastado dos caminhos de Deus e se envolvido nas práticas pagãs. Ao ouvirem as palavras da lei, eles provavelmente perceberam o quanto haviam se afastado do caminho correto. Então, esse momento de reflexão e arrependimento era crucial ali para a restauração espiritual de Judá. Então, essa resposta do povo à leitura do livro da lei é uma demonstração de arrependimento genuíno. Então, eles rasgam suas vestes, um sinal assim tradicional, né, da tristeza, da contrição, e manifestam profundo pesar pelas transgressões passadas. Além disso, reconhecem a justiça da ira de Deus que paira sobre eles, devido, às ações de seus antepassados e da nação como um todo. Então, Josias, como líder espiritual, como monarca, desempenha ali um papel fundamental nesse processo. Ele compreende a importância de liderar pelo exemplo e de tomar medidas concretas para corrigir os erros ali do passado. Então, sua iniciativa de convocar a leitura do livro da lei e sua disposição de renovar a aliança com Deus são indicativas de sua profunda devoção e compromisso com a fé. Então, essa renovação da aliança com Deus não é apenas uma formalidade religiosa, é uma transformação espiritual profunda. Os versículos que destacam que Josias fez com que todo o povo concordasse em cumprir as palavras do livro da lei, isso significa que a restauração da aliança não era imposta, mas era uma escolha consciente do povo. Eles se comprometeram a obedecer aos mandamentos de Deus e a viver de acordo com a sua vontade. Então, houve o quê? O povo concordou em cumprir as palavras do livro da lei. Mais adiante, o texto vai destacar que Josias ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes auxiliares que retirassem todos os objetos feitos para adoração de ídolos que estavam no templo. Então, começou aí a faxina. Isso incluía, todos os utensílios usados em práticas religiosas pagãs que haviam profanado o lugar sagrado. Então, a purificação do templo era uma parte essencial da restauração da adoração a Deus.
pois representava a remoção de todas as influências pagãs que haviam se infiltrado ali no culto a Yahvé. Um aspecto notável dessa purificação é a ênfase na destruição de altares e objetos que eram dedicados a Baal, a Será e ao exército dos céus. Baal e Aserá eram divindades pagãs adoradas pelos israelitas e representavam uma das maiores ameaças à adoração a Yahvé. Então, a eliminação desses ídolos era uma demonstração de que Judá estava se desviando do caminho da idolatria e se voltando novamente para o Deus verdadeiro. Além disso, Josias vai deixar claro que aqueles que serviram a esses ídolos não teriam mais permissão de entrar no templo, indicando aí uma separação radical entre a adoração a Deus e a idolatria. Então, enfatiza aí o compromisso de Josias em manter o culto ao Senhor puro e sem contaminação de nenhuma prática pagã. No versículo 8, vai destacar uma importante ação ali na purificação do templo. Josias ordena que os sacerdotes tragam o livro da lei, né? Provavelmente ali Deuteronômio, e o leem diante do rei e do povo. Isso é uma repetição do que Josias fez anteriormente, né? Reunindo o povo para ouvir as palavras da lei. Então, a leitura pública do livro da lei servia para lembrar o povo das suas obrigações e das suas responsabilidades para com Deus, além de reforçar ali o compromisso com a obediência. Então, a reforma religiosa liderada por Josias vai atingir ali seu auge com a destruição dos altares, né, e ídolos nos campos ali ao redor de Jerusalém. Josias não se limita a purificar apenas o templo. Ele estende sua ação, né, a toda a nação, buscando erradicar completamente a idolatria, né, mostrando aí o zelo de Josias em restaurar a adoração a Deus em todos os aspectos do povo de Judá. No entanto, o capítulo também destaca que, apesar de todos esses esforços, a ira do Senhor ainda estava sobre Judá por causa das maldades que haviam sido cometidas. Então, embora Josias tenha feito muito para reformar a nação, as consequências das ações passadas ainda estavam presentes. É uma observação que serve também para nos lembrar que a restauração espiritual é um processo contínuo e que as ações do passado vão ter repercussões, né, que podem ser duradouras. Bom, a partir do versículo 21, vai destacar que Josias convocou o povo para celebrar a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Então, essa convocação ela é muito significativa, pois a Páscoa era uma das festas religiosas mais importantes para os israelitas, né? Comemorava ali a libertação do povo de Israel do Egito e servia para lembrar das maravilhas de Deus e de sua aliança com Israel. Então, a celebração da Páscoa foi uma maneira de reafirmar a identidade espiritual de Judá e renovar o seu compromisso com Deus. Então, o texto destaca que Josias removeu os sacerdotes idólatras, né, que haviam se colocado ali nos altares pagãos em Judá. Então, esses sacerdotes estavam envolvidos em práticas religiosas pagãs e representavam, então, ameaça à adoração ao Deus verdadeiro. Então, a ação de Josias em depor esses sacerdotes demonstra seu compromisso em purificar o culto religioso e eliminar qualquer forma de idolatria. O versículo 29 vai mencionar outra ação bem importante, a destruição dos altares e ídolos que estavam localizados nos campos ao redor de Jerusalém. Então, esses altares eram dedicados a diversas divindades pagãs, incluindo o Deus Sol, a Rainha dos Céus, né? Então, a destruição desses altares era uma demonstração de zelo de Josias em erradicar a idolatria, não apenas na capital, mas em toda a região. E, além disso, Josias faz questão de desfigurar os altares, moendo-os em pó e espalhando a cinza sobre os túmulos dos sacerdotes idólatras. Essa ação simbólica não apenas destrói os objetos de adoração pagã, mas também profana os locais de sepultamento dos sacerdotes idólatras, tornando-os impuros para qualquer adoração futura. O versículo 25 vai destacar a atenção de Josias aos detalhes na busca por eliminar a idolatria. Então, ele remove os médios, os adivinhos, os ídolos domésticos. Essas práticas supersticiosas estavam, assim, profundamente enraizadas na cultura de muitos israelitas. Mas Josias estava determinado a erradicar completamente em sua busca pela restauração espiritual. Além disso, Josias remove os altares e ídolos em Betel, que haviam sido estabelecidos por Jeroboão, um dos reis de Israel do Norte. Esses lugares haviam sido focos de idolatria por muitas gerações.
E a eliminação deles demonstra o compromisso de Josias em corrigir os erros do passado e restaurar a adoração exclusiva a Deus. Né? E ali no versículo 27, vamos ver que Josias não apenas removeu a idolatria, mas também tornou inacessível o túmulo dos sacerdotes idólatras, de modo que eles não pudessem ser venerados ou adorados como mártires. Isso reflete aí sua determinação em evitar qualquer ressurgimento de idolatria no futuro. Né? O versículo 28 vai iniciar com a narrativa da marcha do faraó Neco em direção a Carquemes, né? Uma cidade estratégica ali, localizada no norte da Mesopotâmia. Então, essa presença do exército egípcio naquela região representa um desafio à influência da Babilônia na área e indica o envolvimento de Josias também ali na política internacional da época. Josias decide confrontar Neco, né, embora as razões exatas para essa decisão não seja bem explicitada no texto, é possível que ele tenha agido movido por um desejo de proteger seu reino e por uma crença de que já estava fazendo a vontade de Deus. No entanto, esse empreendimento dele acabou sendo fatal. Né? O versículo 29 vai mostrar que Josias é ferido durante a batalha e, ao perceber a gravidade de seus ferimentos, ele ordena que o levem de volta a Jerusalém para receber tratamento. Mas ele morreu. Né? Não sobreviveu aos ferimentos, então essa passagem trágica mostra aí, né, a vulnerabilidade do ser humano, né, por mais justo que seja, e diante das incertezas da guerra e da vida, né, então a morte, ela é algo que vamos enfrentar, né, se o Senhor não voltar antes, né. Então a morte de Josias é um momento de luto profundo em Judá, né, então o versículo 30 descreve que o povo lamenta a perda do seu rei justo e dedicado. Então, Josias havia liderado uma reforma religiosa significativa em Judá, restaurando a adoração a Deus e eliminando a idolatria. Né? Então, seu compromisso ali com a obediência à lei divina havia deixado uma marca em seu reino. Então, o texto enfatiza que Jeremias, o profeta, e outros lamentadores compunham cânticos fúnebres em homenagem a Josias. Esse gesto mostra a autoestima que Josias tinha, né, provocado nas pessoas e a profundidade da sua influência espiritual sobre o povo. Então, a morte de Josias não apenas abala Judá, mas também tem implicações políticas e estratégicas. Josias era conhecido por sua postura pró-babilônica e sua morte deixa Judá em um estado ali de vulnerabilidade diante do crescente poder do Egito na região. Então, esse contexto ali geopolítico complicado contribui muito para a fragilidade do reino. Importante observar também que, após essa morte aí prematura de Josias, seu legado continua a influenciar a narrativa, né, posterior. Então, a devoção de Josias, a restauração da adoração a Deus e sua busca pela obediência à lei do Senhor são lembradas como exemplos de liderança piedosa e comprometida. Então, o versículo 31 começa descrevendo como o povo de Judá toma a decisão de proclamar Joacás, filho de Josias, como seu novo rei, né, após a morte aí do pai. Essa escolha pode ser vista como uma tentativa de manter uma linha de sucessão da dinastia de Davi, né, no trono de Judá. No entanto, o reinado de Joacás é breve e marcado por muitas dificuldades. Né? Ao contrário do seu pai, não vai seguir o caminho de devoção a Deus. O versículo 32 vai destacar que ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, seguindo pecados de seus antecessores. Né? Então, sugere que, apesar das reformas religiosas, a idolatria, a desobediência ainda tinha raízes profundas. No versículo 33, apresenta um acontecimento internacional. Então, o faraó Neco, que havia derrotado e matado Josias na batalha, decide depor Joacás e o leva cativo para o Egito. Então, essa ação do faraó representa a influência e a interferência estrangeira nos assuntos internos de Judá, enfraquecendo ainda mais a posição do rei. A sucessão de Joacás é marcada pela ascensão de seu irmão, Joaquim, né, ao trono de Judá. Joaquim é colocado no trono por Neco, faraó do Egito, indicando sua lealdade ou submissão à autoridade egípcia. Então, é um exemplo claro aí da influência estrangeira sobre Judá naquela época. O versículo 36 vai resumir o reinado de Joaquim, que governou por 11 anos. No entanto, assim como seu irmão Joacás, Joaquim não segue os caminhos da retidão. Faz o que era mal aos olhos do Senhor e continua a prática da idolatria e da desobediência. Menciona que Joaquim fez coisas, né, então, más aí, destacando
a espiral descendente espiritual e moral que Judá estava mergulhando de novo. Então, esse período aí tumultuado de Judá, após a morte de Josias, reflete aí a complexidade das dinâmicas políticas e religiosas da época. A influência estrangeira, como do Egito, então era ali uma realidade muito constante. E os líderes de Judá estavam frequentemente em conflito com a vontade de Deus, desviando ali para a idolatria e para a desobediência. Bom, diante de tudo isso, o que a gente pode trazer de 2 Reis 23 para os nossos dias? Tem uma parte que, desse trecho que diz assim: assim Josias fez a festa da Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 1º mês. Nunca houve rei semelhante a Josias, nem antes dele, nem depois dele, conforme toda a lei do Senhor que Moisés tinha escrito. Completamente em espírito e em verdade, ele quer ser adorado. Ele, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para que todos aqueles que o aceitem possam celebrar uma Páscoa eterna em seus corações. Josias, que foi um rei justo de Judá, nos oferece uma importante lição. Assim como Josias liderou uma reforma religiosa, removendo a idolatria e restaurando a adoração a Deus, somos chamados a examinar nossas próprias vidas e a sociedade que vivemos. Vemos a necessidade de uma reforma espiritual em nossos corações e na nossa comunidade. O pecado e a idolatria pode se infiltrar de forma sorrateira em nossas vidas, afastando-nos da adoração a Deus. Devemos, como Josias, estar dispostos a tomar medidas drásticas para eliminar qualquer coisa que nos afaste de Deus e da sua vontade. Assim como a Páscoa era uma celebração da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, também devemos celebrar a nossa libertação do pecado através do sacrifício de Jesus na cruz. A Páscoa cristã nos lembra do amor e da graça de Deus, que nos resgatou do domínio do pecado e da morte. Josias também nos ensina sobre a importância da palavra de Deus. Ele redescobriu o livro da lei no templo e o leu publicamente ao povo. Então, nós devemos valorizar e estudar a palavra de Deus regularmente, pois ela nos guia, nos instrui, nos revela a sua vontade para as nossas vidas. Além disso, a vida de Josias nos lembra que o nosso compromisso com Deus deve ser genuíno e duradouro. Ele renovou a aliança com Deus e o povo prometeu obedecer a ele de todo o coração. Não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. Nosso relacionamento com Deus deve ser caracterizado pela obediência e a dedicação sincera. Assim como Josias enfrentou desafios políticos e espirituais em sua época, também enfrentamos desafios em nossos dias. Vivemos em um mundo cheio de idolatrias modernas, distrações e tentações. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a permanecer firmes na fé, a promover reforma espiritual em nossas próprias vidas e a proclamar a mensagem da Páscoa, da libertação e da salvação em Jesus Cristo. Então, 2 Reis 23 nos convida a buscar essa vida de retidão e adoração a Deus, a valorizar sua palavra e a comprometer nossas vidas a Ele de todo o coração. Que o Senhor te abençoe.